Bom, se os discípulos ficaram impressionados, boquiabertos com o que eles tinham visto por ocasião da subida de Jesus ao céu, e eles ficaram impressionados, ficaram olhando para o céu, parados por um tempo, até que dois anjos aparecem para eles e dizem: ei meninos, vocês vão ficar aí olhando ou vão voltar para casa, para a vida vai continuar, a vida que segue. Imaginem como eles não vão ficar com essa cena, a cena do Pentecostes, da descida do Espírito Santo e todos esses elementos. De repente eles estão orando, cantando no cenáculo em Jerusalém, e um vento forte começa a balançar as janelas e começa a entrar naquele lugar, línguas de fogo pousando na cabeça de todos, e todos falando uma língua diferente daquela que falavam até ali. O evento da Ascensão foi um evento mais particular, um evento mais familiar, era Jesus e os discípulos. Pentecostes não, Pentecostes é um evento grande, é na cidade, é na megalópole, é na metrópole, é em Jerusalém, é na capital, num dia de festa, numa das mais importantes festas que acontecia entre os judeus. Pentecostes é para ser extravagante, e você vai entender isso ao longo da mensagem de hoje. Então, a minha dica é que a gente vá ali em Jerusalém, que a gente dê um pulinho ali em Jerusalém, no cenáculo, e aprenda um pouco mais a respeito do que aconteceu naquele dia, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre o mundo inteiro. Um primeiro detalhe legal do texto aqui está no versículo 1. O texto diz assim: quando chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar que eles estavam antes, ou já estavam desde alguns dias. Bom, a gente falou dos anjos que perguntaram para eles se eles iam ficar olhando para o céu. Desde aquele dia em que Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam olhando, os anjos perguntam se eles vão ficar ali olhando para o céu ou se vão voltar para a vida. Eles vão para esse lugar, eles vão para Jerusalém, entram nesse espaço. O texto de Lucas, no capítulo 24, diz que eles ficaram também nos pátios do templo, é tudo muito perto, talvez se revezando entre momentos no pátio do templo, e pátio do templo, é só para explicar, é diferente do que a gente entende hoje. Pátio do templo é onde hoje as pessoas estacionam os carros, né, ou ficam batendo um papo. Pátio do templo, naquele tempo, era um lugar de culto. Então eles ficaram talvez um pouco no pátio do templo e um pouco de tempo dentro do cenáculo em oração, cantando, conversando sobre tudo que tinham vivido com Jesus. Afinal de contas, Jesus sobe aos céus com a promessa de que alguma coisa vai acontecer em muito breve. Eles estão então desde aquele dia nesse mesmo lugar, ou se revezando entre o pátio do templo e o cenáculo. Possivelmente o cenáculo ficasse no meio. Hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente encontra esse lugar, o cenáculo ali no meio da cidade. Possivelmente fosse ali, no meio da cidade de Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Os discípulos estavam lá. Já passaram-se 10 dias desde que Jesus subiu e até agora nada aconteceu. Jesus disse que seria rápido. O que teria que acontecer, aconteceria em muito breve. Mal sabem eles que esse dia chegou. Mal sabem eles que vai ser agora. Mais ou menos umas 9 da manhã, como Pedro vai dizer no discurso na mensagem que ele vai proferir logo depois do nosso texto. O texto nosso diz assim: quando chegou o dia, vai acontecer ali, 50 dias depois da Páscoa. 10 dias depois da subida de Jesus ao céu. Portanto, vai ser naquele lugar e naquela cidade, na muvuca de uma das maiores, talvez a segunda maior festa em Israel. 1 milhão de pessoas passavam pela cidade, que comportava na época umas 100 e poucas mil pessoas. Isso dá para você ter uma ideia de quanta gente estava circulando na cidade naqueles dias. Importante lembrar de novo aqui, que a ascensão de Jesus acontece retirado dali, acontece no interior, a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, na cidade de Betânia, nos arredores da cidade de Betânia, onde Jesus de vez em quando passava. Ele, quando vinha da Galileia, passava por Betânia, ficava na casa de Maria e Marta, lembram de Lázaro, e aí ele ia até Jerusalém. A ascensão acontece em Betânia. Jesus sobe ao céu no momento mais particular, no interior, mas agora o Pentecostes é diferente. Pentecostes vai ser na capital.
Pentecostes vai ser na megalópole, no centro da cidade, no meio da agitação daquela grande festa. Não podia ser diferente, porque o propósito do Pentecostes era atingir o mundo, era tocar o mundo, era impactar o mundo todo. E nada melhor do que começar impactando a cidade mais importante da época, a capital de Israel, o centro das atenções do mundo de então. Sabe, queridos, o que o Pentecostes é? Pentecostes é a criação, é o momento em que Deus desce com o seu Espírito e cria uma nova igreja. A igreja cristã começa a acontecer a partir do Pentecostes, um novo tempo, uma nova fase, uma nova era. Muitas coisas vão ser diferentes a partir da igreja do Pentecostes. E o que chama a atenção é que a igreja cristã, criada por Deus, é criada no meio da sociedade, no meio da cidade, no meio da muvuca de uma das maiores festas. A ideia era impactar, e havia uma promessa sobre esse evento, a promessa que Deus fez quando subiu ao céu, dizendo que começaria ali, a igreja cristã começaria em Jerusalém. Deus tinha dito isso, mas ela se estenderia por Samaria, Judeia, e iria até os confins da terra, chegaria em Porto Alegre, em Brasília, chegaria em Vitória, em Belo Horizonte, chegaria em Cristalina, chegaria em todas as cidades, em todos os lugares da terra. A igreja que vai nascer, nasce já com uma promessa, ela não ia ficar ali, ela vai movimentar a cidade naquele dia. O Pentecostes vai causar um fuzuê, um burbúrio, uma tensão enorme, um choque na cidade de Jerusalém, mas não vai ficar apenas ali. Esse choque vai atingir o mundo inteiro. Mas os discípulos ainda não sabem de nada. Eles estão ali orando, estão achando que está demorando, estão fazendo nem ideia do que vai acontecer daqui a pouco. E a partir dali no mundo todo. Daqui a pouco em Jerusalém, a partir dali do mundo inteiro. Estão orando, estão no cenáculo, até que acontece. Olha, diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Se você der uma lidinha no texto antes, né? Vento forte, eles ouviram um barulho como que de vento, e aí de repente eles viram gotinhas de fogo, línguas de fogo pousando nas cabeças das pessoas, e todo mundo começa a falar uma língua diferente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar numa língua diferente. Quando os discípulos menos esperaram, eu fico imaginando a gente num estudo bíblico, ou num culto aqui mesmo, né? O pessoal sentado aí nos bancos da igreja, cantando, orando, ouvindo a palavra, lendo a palavra. De repente a janela começa a tremer, um vento começa a entrar naquele lugar. Eu fico só imaginando a cena. Eles estão ali orando, cantando, quando de repente tudo isso começa a acontecer. Pentecostes começa a acontecer na frente deles. O texto diz que foi assim, de forma repentina. Se você der uma olhadinha no versículo 2, que de repente o Espírito de Deus entra naquele lugar e causa todo aquele alvoroço. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. É de repente, é quando a gente menos espera. Ele age do jeito dele, ele age no tempo dele. Quando você vai para o texto de João, para o Evangelho de João, lá no capítulo 3, olha o que você vai ouvir. Que incrível que diz lá: quem nasce do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, quem é enchido com o Espírito Santo, é como um que sente o vento, é como aquele que sente o vento. Se pode ouvir o barulho do vento, mas você não pode saber de onde ele vem e para onde ele vai. É exatamente isso que começa a acontecer com os discípulos no Pentecostes. De repente um vento forte envolve a vida deles e eles não sabem para onde estão indo, o que está acontecendo naquele lugar. Todos ouvem o barulho. Todos, diz a palavra, que estavam reunidos ali, todos os discípulos, recebem o Espírito Santo. Não é um vento, não é um vento qualquer, não é o minuano, é o sopro do Espírito Santo enchendo aquele lugar e repousando sobre as vidas de todos que estavam ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a marca da presença do Espírito Santo na vida de
todos naquela manhã, às 9 horas da manhã daquele dia, é que eles de repente quando vão falar, eles não falam mais a sua língua, eles não falam mais o hebraico, mais o aramaico, mais o grego, eles estão falando numa língua diferente, eles estão falando português lá em Israel, eles estão falando inglês, sei lá, chinês, eles estão falando javanês, estão falando uma outra língua que eles jamais tinham falado, jamais tinham aprendido, não tinham feito curso nenhum. E o melhor do que isso, não era só um momento de cultura, Deus não queria incentivar a cultura naquele lugar e entre os discípulos. O propósito de eles falarem outras línguas se concretiza quando pessoas que estavam visitando, e quando você lê o texto hoje, quando nós lemos, a gente viu que tinha gente de tudo que é lado, de tudo que é lugar naquela festa. O propósito é que aquelas pessoas que vinham de lugares diferentes, que falavam outras línguas, outros dialetos, entendessem a mensagem do amor de Deus na sua língua. De repente eles estão andando pela cidade, pelos arredores daquele lugar, e começam a ouvir a sua língua sendo falada, Deus manifestando o seu poder, a palavra sendo pregada, e as pessoas ouvindo a mensagem do amor de Jesus na sua língua. Queridos, Pentecostes é a última ação do Deus triuno no mundo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O próximo grande evento da Trindade vai ser a volta de Jesus para juízo. E vocês sabem o que está acontecendo agora, desde o Pentecostes e agora e hoje. O Espírito Santo, quando desceu e encheu as nossas vidas de poder e nos disse para que saíssemos dos nossos lugares e falássemos na língua que as pessoas entendessem a respeito do amor de Deus, é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Duas coisas pelo menos. O Espírito Santo está chamando pessoas para se relacionarem com Jesus e está santificando a vida de pessoas que já se relacionam, que já estão com Jesus. Em resumo, hoje, exatamente agora, o Espírito Santo está preparando as pessoas dos mais diversos lugares do mundo para esse encontro que todos vamos ter com Jesus no último dia. E melhor, todos estão sendo preparados na sua língua local. Todos estão ouvindo a mensagem de Jesus, do amor de Jesus na cruz, da volta de Jesus Cristo na sua língua, de maneira que todos podem entender a mensagem e viver essa mensagem, e assim serem preparados para esse encontro final, assim como você hoje ouve em bom e claro português a mensagem do amor de Jesus pela sua vida. Não vai adiantar chegar no último dia, na volta de Jesus, e dizer que você não entendeu, que você não ouviu a mensagem na sua linguagem, porque Deus mandou pessoas para todos os lados, para todas as línguas, para que todos, em todos os lugares, e em todos os dialetos, e todas as línguas diferentes, que são quase mais de 7 mil eu acho, pudessem ouvir a respeito do amor de Jesus, pudessem viver o amor de Jesus, e pudessem ser preparadas para o último dia. E um último detalhe do texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei inusitado e achei que devesse compartilhar hoje de manhã, lá no finalzinho do texto, está todo mundo impressionado e tal, diz no versículo 13 que algumas pessoas zombaram dos que estavam falando em outras línguas, dizendo: esse pessoal está bêbado. Achei interessante compartilhar esse detalhe com você, mas não antes de fazer um breve resumo do que aconteceu ali. O Espírito Santo desce, um vento enche aquele lugar, entra com línguas de fogo na vida de cada um, e todos começam a falar em línguas diferentes, cheios do Espírito Santo, todos começam a falar numa língua diferente. Muito natural que as pessoas não soubessem muito bem o que estava acontecendo, não soubessem muito bem lidar com aquela cena. Eu fico imaginando aqui de novo, né? De repente a gente começa a ouvir um vento entrando pelas nossas janelas, pela porta, um vento forte, se movimentando, um barulho de vento aqui nesse lugar, línguas de fogo na cabeça da Lise, do Diogo, da Alessandra, do Milton, da Sola, da Marion, na minha cabeça, a gente começando a falar numa língua que a gente nunca falou. De repente eu começar a falar fluentemente o alemão, o Diogo falando chinês, sonho. Lelê falando espanhol fluentemente. Claro que a gente ia ficar espantado, que a gente não ia entender muito bem o que estava acontecendo ali. É isso que você vai ler no versículo 12 do nosso texto. Todos estavam admirados, sem saber muito bem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer?
Mas um detalhe me chama a atenção. Versículo 13, diz que algumas pessoas zombavam do que estava acontecendo no Pentecostes, dizendo, esse pessoal está bêbado. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, eu queria que você desse uma olhadinha na sequência do nosso texto, a partir do versículo 14, mas mais especificamente no versículo 15, sabe o Pedro, o líder dos discípulos? Eu queria uma hora falar sobre Pedro, de modo muito especial com você, o Pedro que tinha negado Jesus. O Pedro que recebeu uma visita carinhosa, Jesus deixou o mundo inteiro, deixou todo mundo de lado e foi lá na Galiléia, onde Pedro estava ainda dolorido, estava se sentindo culpado com aquilo, e foi lá resolver esse assunto com ele. Agora Pedro se torna um líder nato. Pedro vai fazer uma mensagem aqui, uma sequência de mensagens. Deus vai usar Pedro, cheio do Espírito Santo, para converter um monte de gente. Milhares de pessoas vão ser batizadas, vão aceitar Jesus, vão receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Esse Pedro, ele se levanta quando todo mundo ainda não está entendendo muito bem o que está acontecendo, as pessoas estão falando em línguas diferentes. O Pedro se levanta, pede a palavra, e em alto tom, em alto e bom tom, diz o texto, porque tinha muita gente, o texto também diz que uma multidão já estava ao redor daquele cenáculo, daquele lugar. Então Pedro vai dizer o seguinte, versículo 15, olha que legal, o Pedro vai dizer uma mensagem muito forte na sequência. Repito, milhares de pessoas vão ser batizadas, vão ser convertidas a Jesus. Mas antes dessa mensagem powerful, cheia do Espírito, o Pedro vai dizer o seguinte, queridos é por minha conta. Essas pessoas aqui estão bêbadas não. Estão bêbadas não, como vocês estão falando, pensando aí. Afinal são 9 horas da manhã ainda. O que está acontecendo aqui é uma profecia lá de Joel, que dizia que Deus derramaria o seu Espírito sobre a terra. Começaria aqui em Jerusalém. Eu acho incrível que Pedro começa a mensagem impactante, forte, falando sobre isso, defendendo os seus irmãos que estavam sendo acusados de estarem bêbados. Eles não estão bêbados não, eles estão cheios do Espírito. E aí me lembrei quando preparava a mensagem, que Paulo, quando escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, você pode conferir depois, olha o que Paulo vai dizer lá. Não se embriaguem com bebida alcoólica. Algumas linguagens falam de vinho, outras de cerveja acho que não, mas bebida alcoólica. Mas se embriaguem com o Espírito Santo. Não é demais isso? Não se embriaguem com bebida alcoólica, mas embriaguem-se, né? Deixem-se embebedar pelo Espírito Santo. Então, na verdade, aquelas pessoas que estavam zombando os cristãos, que estavam falando em outras línguas, dizendo que eles estavam bêbados, estavam certos. Eles estavam bêbados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, embriagados do Espírito Santo, essa é a palavra. E aqui eu quero terminar essa mensagem. Quero dizer para você, cara, que Pentecostes é exatamente isso. É o Espírito Santo nos embriagando com a sua presença. Nos embriagando, nos inebriando com a sua palavra, falando da parte de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, do mundo de Deus, para nós, sobre o amor de Deus por nós, numa linguagem que a gente pode entender, nos fazendo as pessoas mais felizes do mundo, mesmo que às vezes, ou de vez em quando, alguém nos chame de bêbado, por causa disso, por causa dessa nova vida, desse nosso novo estilo, desse nosso jeito de viver. E quando alguém nos chama eventualmente de bêbado, a gente logo se lembra daqueles irmãos lá no começo, então a gente se dá conta de que a gente não foi o primeiro, nós não fomos os primeiros e não vamos ser os únicos. Pentecostes é isso, mas o Pentecostes está com os dias contados. Sabe que a palavra de Deus diz que Deus já marcou na sua agenda o dia em que Jesus vai voltar, em que o mundo vai acabar, que tudo vai ter fim por aqui, Jesus vai voltar para juízo de todas as pessoas. A partir daí, o Pentecostes ele vai perder o seu sentido. O Espírito Santo vai ter cumprido o seu papel de diariamente, insistentemente, como está acontecendo agora, chamar pessoas para se relacionar com Jesus e de santificar aquelas que já estão na presença de Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, o fim do Pentecostes, o fim do mundo, a volta de Jesus para juízo, então eu queria lembrar você que você e eu fomos enchidos do Espírito Santo. E mais que isso,
Nós fomos ensinados a falar português. Sabe para quê? Tudo isso para que a gente, em bom e claro português, pudesse falar para quem entende português a respeito do amor de Jesus por nós e a respeito do amor de Jesus por essas pessoas. Demais, né? Isso é Pentecostes. Quando nós, cheios do Espírito Santo, tendo aprendido a falar português, falemos em português, para quem ouve em português, para quem entende em português, na nossa casa, entre os nossos familiares, os amigos, os colegas, quem a gente encontrar no caminho, para a gente falar para essas pessoas em português, de maneira que elas vão entender a respeito do grande amor que Jesus tem por nós e também por elas. Isso é Pentecostes. Amém.